O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e, por conta disso, a busca por cursos que tragam especialização e maiores oportunidades de emprego tem crescido consideravelmente. A prova disso é que os cursos de pós-graduação estão sendo cada vez mais procurados e necessários. E para falar um pouco sobre o assunto, nós estamos recebendo na FURB a presença do professor Arlindo Felipe Júnior, da Universidade de São Paulo. Professor, obrigada pela presença. Prazer estar aqui é meu. Então, o senhor participou da aula magna Stricto Sensu da FURB com a palestra Perspectivas do Sistema Nacional de Pós-Graduação. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre esse tema? A fala, ela tem uma conexão com quais são as perspectivas que o Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro oferece para o próprio desenvolvimento do país. A pós-graduação, pela sua característica, ela realmente oferece a oportunidade de preparar, de formar, de qualificar e até de capacitar profissionais de alto nível para todas as modalidades do conhecimento. E, portanto, as perspectivas que nós temos com um sistema que já é existente e consolidado, nos dá a possibilidade de avançarmos com maior ou menor velocidade, dependendo dos suportes que são dados, seja pelos setores governamentais, seja pelos setores empresariais e, naturalmente, a relevância do suporte da sociedade brasileira que sustenta todo esse sistema. Diante da notícia dos cortes do governo federal na educação superior, qual que seria o impacto disso nas pesquisas? Eu imagino que a existência de cortes não deva afetar a concessão das bolsas, porque são programas de pós-graduação existentes, estabelecidos, cada qual já com a indicação do conjunto de bolsas que tem à disposição para oferecer aos programas e aos alunos desses programas, e como consequência disso, é parte de um processo de planejamento longo, exaustivo, e que foi aprovado em todas as instâncias. Então, eu imagino que, no contexto, já ocorreu outros momentos em que houve contingenciamentos e cortes e que as bolsas foram preservadas e o Sistema Nacional de Pós-Graduação teve razoavelmente respeitada a sua proposta, o seu planejamento e as ações que são oferecidas por conta disso. A USP foi afetada com esses cortes na educação? Nesse momento ainda não. Não? É muito cedo até para falar, até para sabermos exatamente do que se trata esse conjunto de recolhimentos de bolsas, mas que não afeta nenhuma bolsa em andamento. E é claro que isso é algo que a CAPES provavelmente deverá dar respostas e caracterizar de fato o que vai ocorrer. Mas é uma situação preocupante, assim, né, para o cenário brasileiro. O que o senhor espera? Sempre que se fala em contingenciamento de recursos, que pode significar redução de recursos para a sustentação do sistema, a ciência é algo que é investimento, ele não é despesa para o país, ela é investimento. E o país só se desenvolve se tiver ciência, se tiver tecnologia. E nesse processo, tudo isso custa muito dinheiro para montar. A conexão, portanto, com a necessidade de se sustentar e fazer com que isso não sofra solução de continuidade, coloca naturalmente o fato de você evitar prejuízos maiores à nação. Porque tudo aquilo que é construído com recurso que foi disponibilizado, se ele faltar, nós vamos ter dificuldades de manter laboratórios, de fazer as pesquisas prosseguirem, e a suspensão de uma pesquisa tem um custo imenso. E esses custos são financeiros e são custos também de caráter, que poderíamos dizer até de caráter moral, porque o jovem que está estudando com isso e vê a sua pesquisa, se ele ver a sua pesquisa interrompida por falta de um recurso, isso traz um desalento que é uma das piores coisas que pode acontecer com os jovens que querem estudar. E, portanto, eu acredito que isso deverá ser claramente respeitado, mas a sociedade tem que ficar, de fato, atenta, e a sociedade científica e acadêmica, no sentido de chamar a atenção para a situação a partir do momento que exista a ameaça disso. E isso traz realmente
uma marola que eu não chamaria marola, né? Ele traz uma situação de realmente comprometer muitas vezes o próprio andamento do processo de pesquisa que está em andamento. Uhum. E agora, qual que é a importância da conexão da universidade, através dos programas de pós-graduação, com as instituições governamentais? Eu diria que, no caso brasileiro, nós temos aí a esmagadora maioria das pesquisas são realizadas por universidades públicas, no caso brasileiro. E, a partir da existência disso, nós poderíamos ter a universidade sendo mais utilizada pelas instâncias governamentais que têm à sua disposição o parque universitário brasileiro, para atender demandas que as instâncias governamentais possam ter no sentido de identificar e caracterizar de forma científica o problema que existe, ou o conjunto de problemas que existe numa cidade, numa região, num setor, e a partir da identificação clara e cientificamente embasada deste problema, o encontro de soluções para isso. E, portanto, a ideia é que as instâncias governamentais utilizem parte do orçamento que eles têm à disposição nos seus próprios ministérios, secretarias estaduais, ou seja, nos governos, seja federal, estadual e municipal, contemplando convênios com as universidades e articulando estudos contínuos que possam oferecer esses dois conjuntos. A caracterização dos problemas e a busca de soluções e a implementação que seria feita a partir, portanto, de algo que foi desenvolvido em bases sólidas, porque cientificamente embasadas. Uhum. E como é que as pesquisas de pós-graduação influenciam no processo de internacionalização? A internacionalização, ela é uma necessidade. Nós estamos num mundo global em que aquilo que nós fazemos aqui, nós temos que comunicar lá fora que estamos fazendo e termos o reconhecimento dos outros países para a ciência que nós praticamos, assim como nós reconhecemos a importância da pesquisa feita pelos outros países como subsídio, como base para muitos dos estudos que se fazem quando se faz a revisão de literatura, a identificação de resultados de pesquisa e assim sucessivamente. Então, num contexto desses, o mundo, até pela forma como a comunicação se torna cada vez mais fácil, não tem como não levar em consideração a articulação com pares dos outros países, das outras universidades, e aí trabalharmos em conjunto. Hoje em dia é muito fácil, né? É muito tranquilo. Nós fazemos já um conjunto razoável, por exemplo, de defesas de mestrado, de doutorado, com a participação dos nossos colegas via webconferência. Nós fazemos, inclusive, e utilizamos isso como co-orientadores de alunos de programas de pós-graduação nossos, colegas de outras universidades no mundo, que são fruto do seu trabalho e do seu currículo, reconhecidos, aceitos como orientadores e são co-orientadores à distância. E que se buscam, então, os recursos para algumas mobilidades, mas a maior parte da atividade de orientação é feita por webconferência em reuniões conjuntas que fazemos. Então, a partir dessa articulação maior com as instâncias de outros países, internacionalizando os programas, isso valoriza o que já foi desenvolvido enquanto estudo, porque passamos a ter o conhecimento que foi gerado em qualquer lugar do mundo e podemos utilizá-lo como base, como subsídio para os estudos que fazemos aqui. E esperamos que cada vez mais, por isso nós temos que produzir e publicar coisas em periódicos em língua cientificamente reconhecida, como o inglês e o espanhol, o francês, né? Mas, ao fazermos isso, nós temos os pares analisando os nossos trabalhos e, ao analisá-los, aceitando as revistas, portanto, reconhecem a qualidade daquilo como qualidade mundial. Uhum. Professor, hoje em dia nós temos muitos problemas com gestão nas cidades, né? O que está faltando? Seria a inovação? A inovação ela é necessária.
e inovação não como um mero discurso. O que se caracteriza é que os problemas que são hoje enfrentados nas cidades, eles basicamente ocorrem dentro de uma prática de gestão que não está funcionando, porque os problemas, muitos não se resolvem. Ficam se postergando e alguns até vão aumentando. Então, nós precisamos buscar novas formas de fazer isso. Podemos chamar isso de inovação. Na inovação na gestão, a inovação na tecnologia que vai ser adotada, porque isso existe a partir das pesquisas, mas a inovação na gestão significa que nós temos que ver com cuidado aquilo que hoje é praticado e buscar novas formas de levar com que o conhecimento desenvolvido nas universidades e desenvolvido na vida profissional e prática, de fato seja aplicado às instâncias urbanas e, com isso, traga aquilo que a sociedade espera quando ela investe em ciência e tecnologia, que é melhorar a qualidade da sua vida e trazer sustentabilidade ao seu processo de vivência. E como é que as pesquisas poderiam contribuir tanto na gestão aí da própria sociedade? Se nós olharmos, por exemplo, a questão da arborização urbana, a questão da mobilidade, ou seja, os transportes para a população em geral, a questão da habitação, como suprir a habitação para a população no contexto amplo da sociedade, a identificação de que maneira estão sendo feitos os sistemas de saneamento e drenagem urbana, a questão do clima, que está aí cientificamente caracterizado, o problema de existir a mudança, a alteração climática, trazendo os prejuízos que todos vivenciamos todos os anos e basicamente em todos os países. Se tudo isso é conhecido, a existência de respostas mais precisas para aquilo que for identificado como o problema maior, ele passa a exigir que a gestão saiba se apropriar desse conhecimento e faça com que, então, essa gestão ela leve em consideração a sua aplicação, a avaliação do que foi feito e o acompanhamento e controle com o envolvimento da sociedade. Uma vez que a aplicação de conhecimento ela tem que ser cada vez mais reconhecida e conhecida pela sociedade que dá o suporte à realização de todos os programas de pós-graduação e aos estudos que exigem os recursos necessários para os jovens que estão estudando, para os pesquisadores e professores e, naturalmente, fazendo com que as universidades cumpram melhor a sua missão. Perfeito. E o senhor já foi finalista em 6 edições do Prêmio Jabuti, certo? Certo. Ficando em primeiro lugar em 2016, mais recentemente, né, na categoria Educação e Pedagogia. O professor poderia falar um pouquinho sobre essa obra vencedora? Nós fizemos, com base num trabalho imenso feito pela comunidade acadêmica e científica do país, uma identificação de propostas de caráter interdisciplinar necessárias exatamente para poder trabalhar os problemas que estão se tornando cada vez mais complexos. E essa complexidade, ela exige várias áreas do conhecimento que se reúnam, diálogo de conhecimentos e de saberes, e a partir desse diálogo, a interação entre essas áreas do conhecimento é que possibilita avançarmos em certos conhecimentos. Então, eu diria certos, mas na realidade em todos os conhecimentos, né? Então, num contexto desses, esse livro ele se tornou um livro falando sobre a interdisciplinaridade no ensino, na pesquisa e na inovação, e trabalhou demonstrando quais são as práticas que nós já temos no Brasil, por meio dos programas de pós-graduação, por meio dos projetos de pesquisa que existem em rede e por meio também da interação entre as instituições, trazendo sinergias extremamente positivas, utilizando-se
das instalações, dos laboratórios e, naturalmente, do corpo docente de pesquisadores existentes nas nossas instituições. Então, esse livro ele foi escrito por muitas mãos, pegando experiências de colegas pesquisadores em universidades de todas as regiões do país e de várias universidades do exterior, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal, mostrando que essas práticas são altamente positivas para o desenvolvimento científico e tecnológico e que a interdisciplinaridade acaba se tornando um dos maiores processos de estímulo à utilização ou ao avanço da inovação na aplicação dos conhecimentos que são adquiridos. Professor, muito obrigada pela presença. Espero que você que está nos assistindo nesse momento também tenha gostado da entrevista. Até a próxima!